de uma mãe que ama o filho é pedir a Deus. É difícil ver tamanha rebeldia destruindo um filho seu. A mãe não tem forças pra aprender um filho em casa. Ele se ilude com amigos e começa a criar asas. A mãe pede o sossego, o filho quer sair. Na cara de pau vê a mãe tão mal e sai pra divertir. O filho não converte o coração pra Deus. Na boca do povo acontece de novo, um filho se perdeu. A vida de uma mãe é difícil demais. O amor que a mãe tem ultrapassa o do pai. É barra pesada, a mãe mesmo em casa é forte, é capaz. A alegria da mãe é um filho contente. A ajuda da mãe está sempre presente. Filho, não durma, a mãe é só uma pra amar tanto a gente. O filho não converte o coração pra Deus. Na boca do povo acontece de novo, um filho se perdeu. A vida de uma mãe é difícil demais. O amor que a mãe tem ultrapassa o do pai. É barra pesada, a mãe mesmo em casa é forte, é capaz. A alegria da mãe é um filho contente. A ajuda da mãe está sempre presente. Filho, não durma, a mãe é só uma pra amar tanto a gente. A vida de uma mãe é difícil demais. O amor que a mãe tem ultrapassa o do pai. É barra pesada, a mãe mesmo em casa é forte, é capaz. A alegria da mãe é um filho contente. A ajuda da mãe está sempre presente. Filho, não durma, a mãe é só uma pra amar tanto a gente. Fiquei meditando num canto sozinho, pensando em tudo que me aconteceu, em toda a minha vida ao longo do tempo, em todas as vitórias que Deus já me deu.
Eu vejo em mim tanta fragilidade, fraquezas, defeitos que é de fazer dó. Deus olha pra mim e também vê o mesmo. Sabe que eu não passo de um pouco de pó, mas eu te amo. Mas eu te amo. Eu fiquei pensando no que te daria pelos benefícios que já recebi. O ouro do mundo não te pagaria, e como eu te daria o que pertence a ti. Não posso te dar o que já é teu, mas posso tomar uma decisão. Eu vou te adorar o resto da vida, te entregar pra sempre o meu coração. Sei que não mereço ter o teu carinho, também reconheço que eu sou fraquinho, mas eu te amo. Mas eu te amo. Amar, ele me amou, perdão me concedeu, pecados ele apagou, a vida ele me deu. Amar, ele me amou, perdão me concedeu, pecados ele apagou, a vida ele me deu, me deu. Sei que não mereço ter o teu carinho, também reconheço que eu sou fraquinho, mas eu te amo. Mas eu te amo. Mas eu te amo. Mas eu te amo. Fiquei meditando num canto sozinho, pensando em tudo que me aconteceu, em toda a minha vida ao longo do tempo, em todas as vitórias que Deus já me deu.
Eu vejo em mim tanta fragilidade, fraquezas, defeitos que é de fazer dó. Deus olha pra mim e também vê o mesmo. Sabe que eu não passo de um pouco de pó, mas eu te amo. Mas eu te amo. Eu fiquei pensando no que te daria, pelos benefícios que já recebi. O ouro do mundo não te pagaria, e como eu te daria o que pertence a ti. Não posso te dar o que já é teu, mas posso tomar uma decisão. Eu vou te adorar o resto da vida, te entregar pra sempre o meu coração. Sei que não mereço ter o teu carinho, também reconheço que eu sou fraquinho, mas eu te amo. Mas eu te amo. Amar, ele me amou, perdão me concedeu, pecados ele. Isso é mais um culto de louvor e adoração a Deus. Vamos ficar de pé, vamos falar com o Senhor através da oração. Em seguida, o grupo Adonai vai estar bendizendo, celebrando a Jesus com os louvores congregacionais. Soberano Deus, Pai de bondade, Deus de infinitas misericórdias, te louvamos pelo privilégio de estar na tua presença, bendizendo o teu nome, crescendo na graça, crescendo no conhecimento que vem do alto. Fala conosco, ó Deus, através dos louvores, através da ministração da sua palavra. Aqueles que nos acompanham, ó Deus, pela internet, em qualquer lugar do mundo, que teu Espírito Santo toque nos corações, salva homens e mulheres. Saímos daqui convictos da sua presença, que restaura-nos, que alegra-nos, ó Deus, que revigora-nos para continuar na tua santa presença. Abençoa todos que acompanham, ó Deus, essa transmissão, os que aqui chegaram, os que ainda vão chegar. É o que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Grupo Adonai, trazendo os louvores congregacionais. O grupo Adonai tem o prazer de saudar a todos em nome de Jesus. Vamos cantar 2 hinos na harpa cristã, de número 3 e o 46 na harpa. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em sua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei.
pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O pendão real, pois entregou o Rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para o céu, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Esformado já os negros batalhões do grande usurpador, declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio
Pai, em nome de Jesus. Nosso presbítero Sebastião Correia está com a sua oportunidade de trazer aqui a leitura devocional, em seguida, Pequenas Sementes. Logo após a participação de Pequenas Sementes, filhos do rei também estarão participando nesta noite. Saúde, amada igreja, no nome de Jesus, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 146. Salmo 146, para a nossa meditação nesta noite. Nos diz assim a palavra do Senhor: Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver. Não confiei em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhe o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está o Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que nele há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Glória a Deus. Soberano e eterno Pai, graças te damos nessa noite por este momento maravilhoso, Senhor, porque sabemos que Tu és um Deus que ama, ó Deus da glória, aleluia, que perdoa, que salva. E nesta noite, Senhor, nós estaremos diante da Tua presença com um só propósito, de adorar o Teu nome, de glorificar o Teu nome, Senhor, de ser grato por Teu amor para conosco, Senhor. Sabíamos que não éramos dignos de nada, mas o Senhor nos alcançou e nos resgatou, Senhor. E nesta noite estaremos aqui, louvando e exaltando o Teu nome, Pai querido e eterno. Toma nas Tuas mãos, Senhor, todo o decorrer desse trabalho. Abençoa grandemente os louvores, a ministração da palavra, tudo que aqui vai ser realizado. Louve ao Teu nome, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Nós saudamos a todos em nome de Jesus.
Oi. Nós saudamos a amada igreja em nome de Jesus. Todo-Poderoso, seja o centro do meu ser, e tome em tuas mãos e mostra-me o teu reino. Com meu corpo eu te glorificarei e do meu coração faz nele a tua tenda, teu altar, a tua casa, que seja o lugar onde tu és adorado noite e dia. Eu estou em ti, tu estás em mim. Como foi no teu jardim, Senhor. Tu és santo. Todo-Poderoso, seja o centro do meu ser, e tome em tuas mãos e mostra-me o teu reino. Te glorificarei do meu coração, faz nele a tua tenda, teu altar, a tua casa, que seja o lugar onde tu és adorado noite e dia. Eu estou em ti, tu estás em mim. Como foi no teu jardim, Senhor. O teu altar,
Glória a Deus. Engrandecido seja o nome de Jesus. Continuemos na presença do Senhor, adorando o teu santo nome. Vozes de júbilo, está com a sua oportunidade de adorar ao nosso Pai. Em seguida, o nosso irmão Segundo Melo. Enquanto o nosso irmão Segundo estiver louvando, a igreja terá a oportunidade de contribuir com seus dízimos e ofertas para a manutenção e expansão da obra do Senhor. Continuemos na presença do Altíssimo. Saudamos a amada igreja em nome de Jesus, amém? Existe no meu coração a essência da adoração. Sou um instrumento teu, um vaso teu, como a harpa nas mãos de Davi. Como Asaf quero te servir, separado como foram os filhos de Levi, te adorar e tua presença sentir. Quero entrar no tabernáculo, desvendar seus mistérios, nem que seja pelas costas, quero ver bem de perto. Tua presença, tua glória eu quero contemplar. No Sinai, face a face, contigo conversar. Se preciso, dou a vida pra carregar, mesmo estando em Babilônia, teu nome proclamar. Como servo busca as águas pra sede saciar, ser fiel no cativeiro como os filhos de Corá. Santo és, santo és, teu louvor é como chama, como um vento que derrama, em sinal de reverência prostro aos teus pés. Santo és, santo és. Como a harpa nas mãos de Davi, como Asaf eu quero te servir, separado como foram os filhos de Levi, te adorar e tua presença sentir. Quero entrar no tabernáculo, desvendar seus mistérios, nem que seja pelas costas, quero ver bem de perto. Tua presença, tua glória quero contemplar. No Sinai, face a face, contigo conversar. Se preciso, dou a vida pra carregar, mesmo estando em Babilônia, teu nome proclamar. Como servo busca as águas pra sede saciar, e fiel no cativeiro como os filhos de Corá. Santo és, santo és, teu louvor é como chama, como um vento que derrama, em sinal de reverência prostro aos teus pés. Santo és, santo és, teu louvor
teus pés. Santo és, santo és. Meu louvor é como chama, como um vento que derrama, em sinal de reverência prostro aos teus pés. Se no meu coração a essência da adoração. Amém. Eu cumprimento a amada igreja, no nome de Jesus. Vamos continuar louvando, bendizendo esse nome que é sobre todo nome, digno de adoração. A honra e a glória é para Ele. Medite na letra desse hino. Glória a Jesus. Oh, aleluia. Me esqueci da cópia. Vou pegar a Bíblia ali. Está na minha Bíblia. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus, para todo sempre. Aleluia. Oh, Deus grande. Irmão, esse hino que eu vou louvar, o título dele é Unção do Alto. Você medite, porque o Senhor tem uma palavra para o seu coração. Aleluia. Pronto, agora vai começar. E você se deleite na letra desse hino. Madrugada tão fria chegou para mim, aleluia. Meu coração tão fraquinho quer desanimar. Olho para o céu que parece que é de bronze, é tão frio e sensível
com o meu sofrer. Parece que Deus quer provar minha fé. Mas continuo insistindo, não vou desistir. Sei que meu Deus não me deixa sozinho morrer. Sei que sua mão poderosa ainda vai me tocar, e em novas línguas eu sei vou falar, porque hoje serei aqui renovado. Aleluia! Serei renovado, serei renovado. Quando descer sobre mim a unção lá do alto, serei renovado, serei renovado. Quando descer sobre mim a unção lá do alto, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus, digno de toda honra, todo louvor e toda adoração. Nesse deserto às vezes me sinto sozinho. A noite é tenebrosa, demora a passar. A cama é curta e o lençol estreito pra cobrir. Procuro amigos, não estão ali. O inimigo pensou, desta vez consegui. Aleluia. Mas de repente escuto uma voz tão suave, chama o meu nome e me diz: filho, estou aqui. Põe-te em pé que eu quero contigo falar. Vou encher seu vaso até transbordar, porque hoje serás aqui renovado. Aleluia. Serei renovado, serei renovado. Quando descer sobre mim a unção lá do alto, serei renovado, serei renovado. Quando descer sobre mim a unção lá do alto, quando descer sobre mim, aleluia, a unção lá do alto, serei renovado. Aleluia. Quem pode dar glória a Jesus? Aleluia. É Ele quem nos renova, dia por dia. Porque, como diz a palavra, as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Todas as manhãs, elas são renovadas. Eu agradeço essa rica oportunidade, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, é bênção adorar e celebrar o nome de Jesus todos os dias. Chegar aqui com esse propósito de bendizer a Deus é um privilégio. O Ministério do Louvor Peniel também vai estar adorando, trazendo aqui o seu cântico de adoração ao Senhor. Em seguida, o nosso irmão Amon vai estar orando pela nossa irmã Claita,
que vai ministrar a palavra de Deus nessa noite. Então, terminando a participação do Peniel, nosso irmão Amon vem orar pela nossa irmã Claita Kaline, em nome de Jesus. Oi, som. Nós saudamos a todos em nome de Jesus, amém? Amém. Bom estarmos na casa do Senhor, podendo adorar, bendizer e exaltar juntamente com os irmãos. Aleluia. O sol se apagou, ali estava amor, o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Por mim, por você, ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? Ele ressuscitou, ele venceu pra sempre. Então celebre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Porque Jesus, ele ressuscitou, ele venceu. Então alegra o teu coração nesta noite. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Então eu canto, você canta aleluia nesta noite, porque Jesus vive para todo sempre. Oh, aleluia.
aleluia. Cante. Cantamos, celebre ao Senhor. Cantamos, aleluia. O Cordeiro, Ele venceu. Cantamos, aleluia. Cantamos, aleluia. Cantamos, aleluia. Por quê? Por mim, por você. Cantamos, aleluia. Cantamos, aleluia. Cantamos, aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos, aleluia. Cantamos, aleluia. Cantamos, aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos, aleluia. Cantamos, aleluia. Cantamos, aleluia. O Cordeiro venceu. Ele venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, Ele ressuscitou e conosco Ele está em todo tempo, em toda situação, em todos os lugares o Senhor está conosco. Pra sempre Ele vive, ressuscitou, Ele vive, Ele reina e está conosco em todos os momentos. O Senhor é a nossa força. O Senhor diz: persevere, persevere louvando ao Senhor, bendizendo ao Senhor, porque Ele está no barco da minha e da sua vida. Exercite a sua fé, coloca a tua fé em ação e tu verás o poder de Deus se manifestando cada vez mais na sua casa, na sua vida, mudando a situação. Ele venceu a morte. Aleluia. Glória, glória seja dada a ti. Olha quem vem vindo aí sobre as águas. Será que é um fantasma? Era a pergunta que faziam, pois não entendiam que era Jesus que ali estava. O barco balançava, a tempestade mais forte ficava, e o medo os aterrorizava. Não sabiam mais o que fazer, disseram vamos morrer, mas bem de perto Jesus os acompanhava. Quando Jesus entra no barco, o milagre acontece. Ele acalma a tempestade, até o vento lhe obedece. Ele chega e traz bonança, onde não tem esperança. É assim que ele faz.
vai guardar você. O barco balançava, a tempestade mais forte ficava e o medo os aterrorizava. Não sabiam mais o que fazer, disseram vamos morrer, mas bem de perto Jesus os acompanhava. Quando Jesus entra no barco, o milagre acontece. Ele acalma a tempestade, até o vento lhe obedece. Ele chega e traz bonança, onde não tem esperança. É assim que ele faz. Ele chega de repente, surpreende muita gente, faz milagre acontecer, pra mostrar o seu poder, pra confundir a mente humana, pra lembrar que ele te ama. Na tempestade vai guardar você. Se ele ficar tranquilo, pode dormir tranquilo. Se ele está no barco, pode ficar tranquilo, pode dormir tranquilo. Quando Jesus entra no barco, o milagre acontece. Ele acalma a tempestade, o vento mar obedece, porque ele tem todo o poder dos céus e na terra. Ele manda em todas as coisas e ele faz o impossível acontecer. Ele faz. Oh, aleluia. Mas ele chega de repente, surpreende muita gente, faz milagre acontecer, pra mostrar o seu poder. Ele confunde a mente humana, ele muda diagnóstico, ele faz o impossível, porque ele é Deus. E é para te guardar, é para te livrar. Aleluia. E eu quero aqui, juntamente com a igreja do Senhor, compartilhar algo tremendo que Deus fez na nossa família. Os irmãos aqui têm acompanhado os pedidos de oração acerca da minha mãe, que passou por 2 procedimentos cirúrgicos. No primeiro, o médico teve uma surpresa no dia da cirurgia. Ele disse: vai ser preciso fazer outra, porque eu achei outro nódulo que não estava nos exames. E ele disse: eu tenho mais uma notícia para dizer para vocês. Eu quero que vocês se preparem, porque há 3 possibilidades de ela ficar com sequelas. A primeira é ficar sem falar. A segunda é ficar rouca para sempre. E a terceira é ficar com a traqueostomia, respirando através do aparelho. E nós começamos a interceder, e nós começamos a clamar ao Senhor. Porque quem resolve a situação é Deus. A última palavra é do Senhor. E o Senhor foi providenciando todas as coisas. Hoje está com 25 dias que ela fez a segunda cirurgia. E no dia da cirurgia o médico disse: ei, eu tive outra surpresa. Aleluia. Ele disse: eu tive outra surpresa. E qual foi essa surpresa? Porque nessa outra cirurgia que ela ia fazer, ele disse: de certeza ela vai perder um pouquinho da voz, ela vai ficar rouca para sempre. Mas ele disse: quando eu abri, o nódulo tinha totalmente descolado da corda vocal esquerda da sua mãe. Aleluia. Porque quando Jesus está no barco, algo acontece. E é este Deus que nós servimos, é este Deus que nós proclamamos, é este Deus que nós glorificamos nesta noite. Outro milagre na nossa família. Eu era estéril. Mas aqui para a glória de Deus estou com fruto do ventre do Senhor.
Aleluia, Deus tem feito grandes coisas, mas não é porque nós merecemos, mas para que o nome do Senhor seja glorificado, é para que haja esperança no teu coração, em dias difíceis, de tribulação, em meio a diagnóstico. Deus, Ele muda diagnóstico, Deus, Ele é o Deus do impossível. Aleluia, e nós precisamos crer. Nós precisamos manter a chama da esperança viva no nosso coração, porque a nossa esperança é o Senhor. Então eu quero nesta noite que você, com a sua boca, eu não sei o que você tem passado, mas eu quero que você diga com toda a convicção no seu coração, de quando Jesus entra no barco, algo acontece. Você pode cantar com convicção nesta noite. Aleluia. Quando Jesus entrar no barco, o milagre acontece. Ele acalma a tempestade, até o vento lhe obedece. Traz bonança onde não tem esperança, é assim que Ele faz. Chega de repente, surpreende muita gente, faz milagre acontecer, pra mostrar o seu poder, pra confundir a mente humana, pra lembrar que Ele te ama, na tempestade vai guardar você. Saúde a todos em nome de Jesus, amém? Vamos orar e interceder pela nossa irmã que vai ministrar a palavra. Senhor, nós glorificamos o Teu nome, Te agradecemos por tudo. O Senhor é tudo o que nós precisamos. Tudo o que nós precisamos está em Ti. Tu és o Todo-Poderoso, Tu és aquele que protege-nos em todos os momentos, que nos guarda, que nos leva para mais perto de Ti, Senhor. E nós glorificamos o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, por tudo que o Senhor relatou já aqui através da boca da Tua serva do que aconteceu, porque nós servimos um Deus que é poderoso, um Deus que pode fazer infinitamente mais aquilo que nós pedimos ou pensamos, e nós Te glorificamos, Senhor, e chamamos, Pai, mais uma vez a Tua presença. Sabemos que o Senhor está aqui, mas move a Tua filha, Pai, através do Teu Santo Espírito, para que ela possa ser o Seu canal no nosso meio, Pai, para revelar a Tua vontade, Pai, porque a Tua palavra é viva e eficaz, que opera no coração daqueles que creem e daqueles que não creem, trazendo transformação, trazendo redenção, trazendo uma nova vida, transformando a vida de famílias e de pessoas, situações que são tidas como difíceis, impossíveis, mas quando nós colocamos a nossa fé em Ti, quando nós rendemos-nos a Ti, o Senhor opera no nosso meio, porque o Senhor é imutável e não muda. No nome de Jesus, fica conosco e faz a Sua vontade, no nome de Jesus, amém. Amém. Vamos continuar em pé para nós lermos uma porção da palavra do Senhor. Se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 20 de 2 Crônicas. Segundas Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 14.
Amém. O Senhor já falou grandemente aos nossos corações nessa noite. Se o culto terminasse aqui, nós já estaríamos alimentados, nossa fé já teria sido fortalecida. Mas vamos continuar na presença do Senhor, nos alimentando da sua palavra. Segundo os Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 14, diz assim a palavra do Senhor. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeziel, filho de Matanaías, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvido todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temas, nem vos assustes, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e encontrá-lo-eis no fim do vale, de fronte ao deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis que pelejar. Tomai a posição, ficais parados, e vedes os salvamentos que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temas nem vos assuste. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Amém. Vamos ficar só até aqui, podem sentar. Essa passagem aqui também é uma passagem que relata uma grande vitória, que o Senhor concedeu ao seu povo, concedeu ao seu servo, o rei Josafá. Mas muito linda essa passagem, Vocês não terão que pelejar, eu vou resolver tudo, fiquem parados apenas e observem. Mas nós não vamos começar falando da vitória. Nós vamos deixar a vitória para o final. Nós vamos começar pensando em tudo o que envolveu o processo anterior a essa vitória tão grandiosa que o Senhor concedeu aos seus servos, Porque concedeu ao rei Josafá, mas também a todo o povo de Judá, que seria derrotado por aquela grande multidão que estava ali para lutar contra eles. E nesse processo de pensar nesse antes da vitória, nós vamos tentar aprender aqui, ou meditar, refletir um pouco sobre algumas estratégias de sobrevivência que nós, servos de Deus, podemos enxergar na conduta e no pré-vitória aqui de Josafá e aderir a essas estratégias para a nossa vida espiritual. É preciso fazer isso e é preciso estar consciente da situação que nós estamos vivendo. O primeiro ponto a refletir aqui é que nós precisamos estar consciente do contexto em que nós estamos vivendo. Muitos estão dentro das igrejas ou fora das igrejas, mas desapercebido. Pessoas que ouviram sobre Deus, que sabem sobre Deus, que acreditam na pessoa de Jesus, que até confessam o nome do Senhor, mas que estão vivendo de forma desapercebida, como se não houvesse, a volta do Senhor não fosse algo real, como se não houvesse uma necessidade de viver de forma diferente, de fazer de forma diferente. Então nós vamos voltar um pouco antes desse capítulo 20, para nós visitarmos esse contexto anterior a essa vitória de Josafá e tentarmos aprender algumas estratégias com aquilo que Deus fez na vida de Josafá para nossas vidas, Porque a palavra de Deus é fonte de edificação e tudo que foi escrito para a nossa edificação. O primeiro ponto, que a gente precisa pensar aqui é no momento histórico em que Josafá e o povo de Judá estavam vivendo.
Para ser bem rápido, né? Depois que Salomão morreu, o filho de Salomão assumiu o reino e dividiu o reino. Por causa da sua brutalidade, por causa da sua falta de atenção em ouvir a orientação do Senhor, ele dividiu o reino. Ficou de um lado ele reinando sobre 2 tribos somente, e essas 2 tribos, Judá e Benjamim, foram chamadas Reino do Sul, e aí a capital continuou sendo Jerusalém, e as outras 10 tribos seguiram a Jeroboão, né? E ficaram lá, concentrados, chamado como Reino do Norte, e a capital Samaria. Os reis que sucederam Roboão, alguns eram ruins, alguns eram tementes a Deus, alguns levaram o povo a se desviar para a idolatria, outros trouxeram o povo de volta, tentaram fazer esse retorno para Deus, esse retorno para a palavra. Então, no reino do sul, né, no reino de Judá, houve essa mistura. Mas no reino do norte, não aconteceu assim. No reino do norte, que a capital era Samaria, todos os reis que vieram depois de Jeroboão foram iguais ou tal qual ele foi. Só para vocês terem um exemplo, o bonito do Acabe, que é o exemplo de ruindade, que a gente tem assim no extremo na Bíblia, estava onde? Reinou aonde? No reino do norte. Com a sua mulherzinha queridinha Jezabel, que vocês já sabem como ela era. Então o Josafá, ele estava do outro lado, né? Josafá, ele estava do lado daquele lado que ainda, em alguns momentos, houve essa tentativa de permanecer fiel a Deus. E a Bíblia vai reconhecer Josafá como um rei temente a Deus, um rei que agradou a Deus, e filho de um rei que também era temente a Deus. O pai de Josafá também era considerado alguém temente a Deus. E por que eu estou dizendo esse detalhe? Porque a maioria dos reis que eram tementes a Deus, os seus filhos não foram tementes a Deus. Então Josafá foi uma exceção à regra. E ele não foi uma exceção só nesse detalhe, foi em outros detalhes que a gente vai ver aqui. Então Josafá, ele era filho de um rei temente e ele foi um rei temente a Deus. Mas ele vivia nesse contexto, gente. Ele vivia nesse contexto de divisão, ele vivia nesse contexto de idolatria, ele vivia nesse contexto de pecado, ele vivia nesse contexto de desvio da palavra. Mas ele estava tipo alguns estão hoje, ele estava assim um pouco que não se situando na situação e no contexto em que ele vivia. E hoje a gente lendo a palavra, a gente percebe que isso prejudicou e trouxe alguns problemas para Josafá. Por exemplo, ele viveu num tempo de grande depravação espiritual, né? Como nós estamos vivendo, a idolatria reinava. Mas a palavra vai nos esclarecer em 2 Crônicas, capítulo 17, sobre a sua conduta, quando diz assim, 2 Crônicas 17, 2 e 3 diz assim, aliás, 3 e 4, o Senhor foi com Josafá porque ele andou nos caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Baalins, antes procurou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. Então aqui nós vamos ver que Josafá era diferenciado. Mas nós vamos ver também alguns detalhes, por exemplo, por ele não se identificar, ele não percebeu o contexto em que ele estava vivendo, que ele precisava fazer a diferença, que ele precisava tomar uma atitude diferenciada, ele acabou fazendo alianças que trouxeram vários prejuízos para ele e para a nação de Israel, tanto do lado de Judá como do lado de Israel, para o reino do norte, né?
E aí o que acontece? O que é que isso nos diz? O que é que nós aprendemos com isso? Que pode acontecer também com a nossa vida. Se nós somos crentes e vivemos num mundo perdido, desviado, distante de Deus, e nós não percebermos que nós precisamos ser diferentes, nós podemos fazer igual a Josafá. Fazer alianças, comungar com coisas que não agradam a Deus e trazer para a nossa vida prejuízos os mais diversos possíveis. Então, nós estamos no meio de uma corrupção, nós vivemos essa realidade. Mas tem muita gente que prefere abafar isso, prefere ignorar isso. O que é que a palavra diz em Mateus 26:41? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. E a gente só pode vigiar se a gente imaginar que há um perigo. A gente só está em alerta se a gente pensa que existe algum perigo. Se a gente acha que está tudo bem, que está tudo às mil maravilhas, para que a gente vai vigiar? A gente vai relaxar e vai deixar o curso seguir. E isso tem feito com que muitos façam aliança e comunguem com coisas que não agradam a Deus. Por quê? Porque não está entendendo o contexto da história que está vivendo. Então, do jeito que aconteceu com Josafá, ele era um servo de Deus, a Bíblia nos diz que ele procurou agradar a Deus, mas ele estava assim. Ele não estava entendendo a situação e o contexto. E aí ele acabou fazendo coisas que vieram trazer prejuízos. Irmãos, nós estamos vivendo numa guerra. Uma guerra invisível. Uma guerra invisível. Não estou falando dessa guerra visível, não. Essa guerra visível que está lá instalado em alguns países, mundo aí afora, ela é resultado de uma guerra invisível que a igreja enfrenta e continuará enfrentando até a volta do Senhor Jesus. Nós precisamos nos comportar como soldados. Nós precisamos vestir a armadura que diz lá em Efésios. Nós precisamos estar atentos e vigilantes sobre a nossa vida, sobre os nossos lares, sobre os nossos comportamentos, sobre a nossa forma de servir e adorar a Deus. Nós estamos em uma guerra. A palavra diz assim, em Mateus 10:16, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. O Senhor estava dizendo isso com quem? Com quem era que o Senhor estava dizendo isso? E aí ele adverte, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Prudentes significa estar vigilantes, entendendo a situação, entendendo o contexto, entendendo que há uma guerra, entendendo que eu não posso ficar em cima do muro, eu tenho que escolher o lado. Não é mais tempo de ficar cocheando em dois pensamentos. Não é mais tempo de ficar pensando em agradar a Deus e aos balins. Em agradar a Deus e ao meu coração. Em agradar a Deus e às minhas vontades. Não há mais tempo, porque nós estamos vivendo, a guerra está se estreitando, nós estamos vivendo as últimas etapas para o final dessa guerra. Essa guerra que eu estou falando é uma guerra espiritual. Essa guerra não está instaurada no mundo material. Essa guerra é uma guerra espiritual, que é invisível aos olhos humanos, que não tem fé e não tem o discernimento de Deus. Mas para aquele que tem o Espírito Santo de Deus, para aquele que tem o selo da salvação no seu coração, tem também a visão do que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Não dá para se enganar. O nosso inimigo, ele precisa ser identificado. Quem é o nosso inimigo? Não é o nosso irmão. Não é o presidente. Não é o governador. Não é o prefeito. Quem é o nosso inimigo real, igreja? Contra quem nós devemos lutar? A Bíblia nos diz no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12. A nossa luta não é contra o sangue e nem a carne, e sim contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões espirituais.
E aí, muita gente vai dizer que não existe mundo espiritual. Muita gente vai dizer que não existe isso, que isso é coisa dos crentes, que foram os crentes que inventaram. E aí, se você não está na posição, se você não está atento, se você não está vigilante, se você não está entendendo o contexto, você está como aquele soldado que está despreparado na frente de batalha, que a qualquer momento pode ser alvejado. Por quê? Porque você está desapercebido. Então, eu quero trazer aqui alguns pontos de atenção com a história de Josafá. Josafá que estava, como eu disse, mais ou menos desapercebido. Então, ele começou bem, agradando a Deus. Mas aí ele fez aliança com quem? Com Acabe. Eu disse aqui no início que Acabe foi assim, o exemplo do que tinha de ruim. Aí você bota mais 20% em cima, aí era Acabe. Você pega a coisa mais ruim que tiver, a pessoa, o ser humano, que mais se desviou de Deus, que mais distante está de Deus, que menos quer saber de Deus, aí você bota mais 20%, era Acabe. E aí Josafá, servo de Deus, o rei que estava fazendo aquilo que agradava a Deus, faz aliança com quem? Com Acabe. Faz aliança com Acabe. Mas então, eu não vou excluir, né? Porque assim, a gente não pode ser preconceituoso. A gente não pode ser discriminatório. A igreja, ela precisa ser esse exemplo de amor, de cuidado, de atenção. Sim, tudo isso é verdade. Mas fazer aliança é outro nível. Fazer aliança é ir além de cuidar, de aceitar, de amar, de respeitar. É ir além. É você se juntar com aquela pessoa e se tornar cúmplice dela naquilo que ela faz. Olha o que é que diz lá em Crônicas, no capítulo 18 de Crônicas. Um pouquinho antes aí. Tinha Josafá riquezas e glórias em abundância. E aparentou-se com Acabe. Ou seja, ele estava bem, estava tudo bem, aprovação de Deus, tudo ok. Mas aí Acabe, claro, quis tirar vantagem disso. Rapaz, nossos reinos são co-irmãos. Vamos casar nossos filhos? Vamos. Mas o que é que Paulo nos adverte? O que é que Paulo nos adverte na palavra de Deus? Que aliança pode haver entre as trevas e a luz? Que comunhão entre Deus e o diabo? E aí a gente faz, às vezes, esse tipo de aliança sem perceber. Ele quase morreu por causa dessa aliança. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 18, versículo 30 e 31, está registrado esse momento. Ora, o rei da Síria dera ordem aos capitães dos carros, dizendo: não pelejareis nem contra o pequeno, nem contra o grande, mas somente contra o rei de Israel, que era quem? Acabe. Vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel? Não é. Portanto, a ele se dirigiram para atacar. Mas Josafá, porém, gritou, e o Senhor o socorreu, e Deus os desviou dele. Mas deixa eu contar a vocês essa história mais de perto, para vocês entenderem o perigo. Josafá fez aliança com Acabe, casou os filhinhos, né? Acabe disse: Josafá, tem uma guerra aí. Eu queria que você fosse meu aliado. Vamos. Aí Josafá: né? Já que a gente é parente, vamos. Mas vamos primeiro pedir a Deus orientação. Vamos pedir a Deus. Chama os profetas. Todos os profetas disseram que eles podiam ir, que iam ter vitória. Aí Josafá desconfiou. Mas rapaz, todos diziam a mesma coisa, né? Ninguém dizia nada ao contrário. Não tem outro profeta. Aí Acabe disse: tem um, mas eu vou logo dizendo. Ele só diz de mim o que não presta. Ele só diz coisa ruim sobre mim. Pois manda chamar esse. Chamaram, era o profeta Micaías. O profeta Micaías disse a verdade, né? Disse a verdade. Mas o que foi que Josafá fez? Ele, ao invés de escutar essa palavra, ele se deixou ludibriar com Acabe. E ele foi para a guerra. E ele quase morre por causa disso. Isso tudo antes dessa vitória vultuosa que a gente leu aqui no começo.
O que é que isso nos diz? Faça aliança não com quem não teme a Deus. Preste atenção, vigia, ora, pede a orientação de Deus. Mas quando Deus te orientar, siga a orientação. Do que adiantou Josafá dizer, vamos pedir orientação a Deus, se quando Deus deu a orientação, ele não fez a orientação, ele não seguiu a orientação. Se ele estava em dúvida, por que ele não pediu uma prova? Por que ele não pediu uma outra comprovação antes de ir para aquela guerra? Sabe como Acabe era astucioso? Ele disse assim, Josafá, você vai de vestes reais, mas eu vou disfarçado. É a nossa estratégia de guerra. Que estratégia o quê, irmãos? Ele sabia que aquele povo queria matá-lo. Ele sabia que aquele povo inimigo só queria a cabeça dele por causa da ruindade dele. Veja como às vezes o crente é tolo, como às vezes o crente é fraco, como às vezes o crente é fácil de se ludibriar, porque ele não presta atenção nas coisas. O que é que a palavra inicial nos diz? Que nós devemos ser prudentes como as serpentes. Mas a gente só escuta o simples como as pombas. A gente só escuta o simples como as pombas, mas não escuta prudente como as serpentes. Como é que Josafá não percebeu que aquilo era a artimanha daquele cabra? Como foi que ele não prestou atenção? Ora, não há guerra, quem é o primeiro que nós vamos matar? O rei. Mas não, ele não prestou atenção. Tudo bem, Acabe, está ótimo, vamos, nós somos família. Nós somos família agora, nós somos família, vamos. Agora é para o que der e o que vier. O que aconteceu foi que ele quase morreu, porque ele não ouviu ao profeta. O profeta que falou em nome do Senhor, ele não ouviu. E aí, por ele se misturar com os ímpios, por ele deixar o ímpio mandar, por ele deixar o ímpio prevalecer, por ele deixar a opinião do ímpio, a orientação do ímpio, suplantar aquilo que Deus já tinha tratado na vida dele, ele quase pereceu. Então, observações aqui. Compreenda a situação que nós estamos vivendo. Segunda coisa, seja sábio com quem você anda, com quem você faz aliança e como é que você age diante daqueles que não temem nem obedecem a Deus. Outra coisa, né, que nos ajuda a ser mais atentos, mais vigilantes nas investidas do inimigo. O que é que nos ajuda? Oração, leitura da palavra, né? Tenha esse cuidado, aleluia, louvado seja Deus. Porque se nós não temos esse cuidado, as coisas podem desandar. Quase desanda. Mas olha como Deus é bom e é misericordioso. Quando Josafá voltou daquela guerra, Deus providenciou 2 lapadas assim, certeiras nos coros de Josafá. Que era para ele se endireitar a vereda dele, voltar para o caminho, perceber o erro. E aí ele manda uma palavra através de Jeú. Olha o que o Senhor fala para Josafá depois desse episódio. Josafá, rei de Judá, voltou para casa em paz. Pela misericórdia de Deus, né? Quase. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e disse: devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem ao Senhor? Por isso, caiu sobre ti a ira da parte de Deus. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tirastes os postes ídolos da terra e dispusestes o seu coração a buscar a Deus. Ou seja, porque você era um homem temente a Deus, Josafá, Deus teve misericórdia de você e te livrou. O que aconteceu depois disso foi que Josafá abriu os olhos. Ele abriu os olhos, ele percebeu o que era que estava vivendo. E o Senhor nessa noite pergunta, e nós, como é que nós estamos? Como é que nós estamos? Nós estamos entendendo a situação que nós estamos vivendo? Nós estamos em guerra. Nós somos soldados convocados. Nós fazemos parte do exército de Cristo Jesus. A guerra pode ser invisível para os outros, mas precisa ser visível para nós. E nós precisamos lutar como soldados de Cristo, atentos, vigilantes, sabendo o que nós estamos fazendo e nos desviando do mal.
Depois disso, o que foi que aconteceu na vida de Josafá? Ele promoveu uma reforma. Ele fez o povo se voltar mais ainda para Deus. Ele estava fazendo tudo correto. Mas Josafá ficou com tanto medo. Aí ficou assim, com tanto medo que ele disse: agora eu não me desvio, Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda. Agora eu vou andar aqui na linha. Aí justamente quando Josafá estava nessa posição, vem os moabitas e os amonitas para passar por cima de Josafá como um trator. A Bíblia diz que era uma multidão e queria mesmo passar por cima de Josafá como um trator. Acabar com Josafá. E aí Josafá, o que é que ele faz? Ele tinha aprendido uma lição valiosa com aquilo que aconteceu no episódio de Acabe. Ele tinha aparentemente aprendido isso de forma definitiva. E aí ele faz diferente. Ele vai buscar a orientação de Deus e agora ele segue. Ele precisa da orientação de Deus, mas ele também toma uma posição de oração, de jejum. Ele pede ajuda ao povo também nisso. O povo todo jejuma e ora e pede misericórdia a Deus junto com Josafá. Então ele não só fez, mas ele convocou o povo. Ele não só mudou de atitude, mas ele também influenciou os outros a mudarem de atitude. E aí ele se posiciona de uma forma diferente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Qual é a atitude de Josafá aqui? É a atitude de um crente prudente. O que é que isso nos ensina? Que se nós estivermos passando por uma guerra, por uma luta, por um problema, por uma enfermidade, seja lá o que for, que isso é normal. A gente vê aqui, Josafá estava fazendo tudo certo, vem os outros reinos lá tentando destruí-lo. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, independente de nós sermos crentes. Não é porque nós somos crentes que nós estamos isentos de passar por dificuldade. Mas o que é que essa postura de Josafá nos ensina? Quando a gente vê como Deus se levantou a favor de Josafá, quando a gente vê o que Deus fez por Josafá por causa da sua postura, a misericórdia que Deus demonstrou pela vida de Josafá, a gente tem que absorver isso para nós. O que foi que ele fez para vencer essa guerra? Antes de chegar esse momento aqui glorioso do Senhor dizer: você não vai ter que fazer nada, pode deixar comigo. Ele orou, ele jejumou, ele colocou o povo para orar, ele colocou o povo para jejuar. Ele fez diante de Deus um clamor, pedindo misericórdia a Deus, reconhecendo as suas limitações e os seus pecados. E isso é o que nós devemos fazer se nós quisermos a mesma vitória, ou uma vitória que não seja igual ou que não seja semelhante, mas uma vitória sobre o problema que nós estivermos passando. É preciso haver um mover da nossa parte e um entendimento do que nós estamos vivendo, de onde nós estamos vivendo, do que nós estamos fazendo, de como nós estamos nos comportando, do que é preciso ser modificado. Porque a vitória, muitas vezes, é a única coisa que a gente quer. A gente não quer a mudança de postura, a gente não quer a mudança de conduta, a gente não quer o arrependimento, a gente não quer o voltar-se para Deus, a gente só quer saber da vitória. A gente só quer a vitória. Então, lá em Crônicas, no capítulo 20, versículo 3, diz assim: Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. No versículo 12 do mesmo capítulo, ele diz, em oração ao Senhor: Ah, nosso Deus, acaso não exultarás tu o teu julgamento sobre eles? Porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então você vê aqui um quebrantamento, você vê uma volta para Deus, você vê uma atitude de dependência que fez toda a diferença naquela vitória diferenciada que Deus proporcionou sobre a vida de Josafá e aquele povo. Então, você tem que colocar na sua mente isso.
Você tem que colocar na sua mente essas estratégias. Isso reconhecendo o seu contexto, reconhecendo o seu inimigo, quem é o seu inimigo, reconhecendo as suas atitudes, se arrependendo daquilo que precisa se arrepender e se voltando para Deus, como fez Josafá. Que atitudes esse quebrantamento de Josafá trouxeram? Primeiro, a resposta de Deus, que a gente leu aqui na nossa leitura. Deus usou o seu homem, né, a sua boca, o seu profeta, e deu a Josafá a resposta que ele precisava. Segundo, Deus deu a orientação. Olha qual era a orientação de Deus no versículo 17 do capítulo 20. Toma posição. Fica parado. Eita, coisa difícil de fazer. Você vai para uma guerra, você é o rei. Você vai levando seu exército para a guerra. E aí a orientação de Deus é, você fique na posição, ou seja, faça lá a arrumação todinha do exército, mas você não reboe, você não jogue uma flecha, você não puxe uma espada, você não faça nada, você fique parado. Você só vai em direção da guerra, mas você não faça nada. Mas Josafá já tinha feito diferente, né? No passado ele não tinha escutado a orientação de Deus, só que agora ele disse, não, eu vou escutar, eu vou seguir. E aí, o que é que aconteceu? Ele fez exatamente como Deus mandou. Ele organizou bonitinho o exército, só que ele disse, já que o Senhor disse que vai pelejar por nós, então vamos fazer assim, vamos colocar os cantores na frente. Os cantores vão na frente, os cantores vão dizendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Os cantores vão na frente. Porque nós já somos vitoriosos, né? A gente já sabe que vai vencer. Então vamos botar os cantores na frente e o exército vem atrás. E vamos. E quando eles começaram a cantar e louvar a Deus, a Bíblia diz que o Senhor colocou emboscada contra os seus inimigos. E os seus inimigos se mataram uns aos outros. E quando Israel termina de subir o monte, que olha para o vale, só tem corpos mortos. Não existia mais nenhuma batalha para eles travarem. Aí você diz, isso é história, isso é ficção, isso é Bíblia. Sim, mas o Senhor nessa noite está nos dizendo, está nos chamando a atenção, que ouvir a orientação de Deus trouxe àquele homem um estado de paz, trouxe àquele homem uma convicção de fé, e fez com que aquele homem se posicionasse de forma tranquila, imaginando, eu não sei como é que vai ser, mas se Deus disse que nós vamos vencer, nós vamos vencer. Se Deus disse que vai estar lá por nós, Ele vai estar lá por nós. Eu ainda não sei como é que Ele vai fazer, mas nós vamos nessa posição. Então nós já vamos sair daqui, na frente de batalha, já cantando a vitória. E assim nós devemos nos comportar. Sabe por que muitas vezes o inimigo pega a gente de calça curta e de chinelo? Porque a gente está desorientado. Desorientado porque não orou, desorientado porque não buscou, desorientado porque não jejuou, desorientado porque não ouviu a palavra e a orientação do Senhor, ou porque ouviu e não está seguindo. E aí o inimigo nos pega desprevenidos por causa que nós não estamos na posição de guerreiros. Então Josafá estava lá, orientado, seguiu a orientação, cheio de paz. No versículo 18 diz assim, Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Ou seja, ciente de que aquela palavra do profeta era verdade. Olha a segurança dele no versículo 20. Pela manhã cedo se levantou e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs Josafá em pé e disse, ouvi, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperarei. E aí aquela atitude de Josafá lhe deu a vitória, lhe deu paz, permitiu que ele vencesse a guerra, permitiu que mesmo em meio daquela aflição que ele estava vivendo, né, ele tivesse uma grande aprendizagem. E aí nos dá também uma lição, que nós precisamos tomar essa mesma posição. São estratégias. Eu já ouvi em algum lugar alguém dizer que os sábios, eles aprendem com os erros dos outros.
E os inteligentes aprendem com os seus próprios erros. Então é muito melhor a gente ser sábio, ver o que os outros erraram, analisar o que eles fizeram para voltar ao caminho e fazer antes da gente estar lá em meio à dificuldade. Então, nessa noite, a palavra do Senhor no nosso coração é: reconheça a situação em que você está vivendo, o mundo em que você está vivendo. Reconheça-se como sal e luz. Identifique quem é o seu inimigo. Se posicione como o guerreiro que você é de Cristo Jesus. Use as estratégias certas. Seja inteligente, seja prudente, vigia sobre a sua vida. Está passando por luta, está passando por dificuldade, quer vitória bonita, não importa se a vitória é bonita, se é feia, se é longa, se é pequena, não importa. O que importa é a vitória. Mas a vitória só vem para aqueles que perseveram. A vitória só vem para aqueles que se posicionam. A vitória só vem para aqueles que tomam a direção e a orientação de Deus sobre a sua vida. Amém? Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, a mensagem foi trazida nessa noite aos nossos corações. Para você que nos visita e entende a necessidade de um compromisso com o nosso Deus, está afastado dos caminhos de Deus, deseja voltar ou confessar a Jesus como seu Senhor e Salvador, a oportunidade é essa. Você pode dar um sinal com a sua mão, nós queremos orar por você, interceder por sua vida e nos alegrar com a sua decisão. Onde está você? Saia do seu lugar, nós queremos nos alegrar, pois nós sabemos a necessidade de confessar a Cristo diante dos homens, como Ele mesmo disse. Se não tem ninguém para Jesus, que Deus lhe conceda uma nova oportunidade. Eu tenho aqui o aviso, só justificando a ausência do nosso pastor. Hoje ele foi na Igreja de Cristo em Caraúbas, a convite do nosso pastor Gustavo. É um culto de gratidão alusivo ao aniversário do nosso pastor Gustavo, e o nosso pastor Davi está lá. Hoje, na verdade foi ontem, Lucas e a irmã Maria Paula se casaram. Cadê você, Lucas? Dê um sinal com a sua mão. O mais novo casal da igreja. Na sexta-feira eles casaram no civil, no sábado o casamento, a bênção, né, pastoral, estivemos lá em Melancias, e infelizmente o casal vai-se embora para Natal. Já pensou? Se eu soubesse, não tinha nem dado a bênção, viu? Mas Deus abençoe. A nossa irmã Maria Paula nasceu aqui na igreja, se cresceu aqui, vimos trabalhar no departamento infantil, nos jovens, no grupo Adorartes. Lucas também participou do Adorartes. Nós louvamos a Deus por esse jovem casal. E vão com Deus, vão com Deus. E se precisar voltarem, se aqui tiver algo melhor, volta para Apodi. E se não tiver, é de Natal para dentro. Deus proteja vocês na viagem, faça prosperar nas próximas decisões da vida de vocês. Quero chamar aqui a irmã Keila, tem um comunicado a passar. Em seguida a gente retorna para o término da nossa reunião. Eu trago a minha saudação à igreja no nome de Jesus. Irmãos, no próximo final de semana nós estaremos realizando o 34º Encontro Regional de Mulheres. Vai acontecer ali na cidade de Caraúbas, dos dias 4 a 6 de julho. E eu gostaria de avisar para os que irão aqui de Apodi, o transporte estará saindo na sexta-feira, às 5 horas da manhã, visto que nós começaremos a programação a partir das 7h30, certo? Então, é um tempo para a gente chegar, se acomodar e tomar o café, né? E essas coisas. E eu peço aos irmãos que vêm deixar as irmãs, né? Que ajudem as irmãs a colocarem as bagagens no ônibus, né? Dê aquele auxílio às mulheres, para que elas não botem tanto peso. Como é um encontro de mulheres, né? Geralmente a maioria que vai são mulheres. Então vocês dão uma ajuda aí às irmãs
na organização do ônibus. Pedimos também que diminuam a bagagem, certo? Só são 3 dias, 2 dias e meio, na verdade. Então, não precisa muita roupa, não precisa muita coisa. Leve o essencial, porque é só um ônibus, tá bom? Senão, vamos precisar contratar uma carreta para levar as coisas e o povo no ônibus, tá certo? Lembrando que tem que levar colchão, tem que levar o material de higiene, certo? Não esqueçam disso, prato, colher, também copo. Não esqueçam desses utensílios que nós precisamos. Na administração estará o pastor Arthur, a missionária Marta Brandão e o pastor Vitor Paulo. Esses 3 irmãos estarão conosco ali, levando a palavra do Senhor. O tema é No Amor do Pai. Então, é um tema bem agradável, né? Bom de se ouvir, muito bom também de se aprender e também de praticar esse amor do Pai que existe em cada um de nós. Peço também aos irmãos que orem, intercedam ao Senhor por esse evento. Como foi dito aqui, nós vivemos numa guerra espiritual, certo? E a gente tem noção que todo evento que a igreja se propõe a fazer, seja ela local, regional, mundial, o inimigo, ele age, certo? E aí nós, como igreja do Senhor, temos que nos posicionar em revanche através da oração, porque as nossas batalhas ou os nossos instrumentos de guerra também não são materiais, visto que a guerra é espiritual. Então nós temos aí o acesso à oração, uma grande arma de guerra, e eu peço à Igreja do Senhor para estar orando durante essa semana por esse evento. Qualquer dúvida, qualquer informação, os irmãos podem procurar aí as irmãs da diretoria, irmã Cristiana, irmã Hildegardes, irmã Eliene, e elas vão estar dando maiores informações. Amém? Quem vai orar? Ave, não, levanta a mão quem vai orar, em nome de Jesus. Nós precisamos, irmãos, vamos orar de verdade. Amém. Vamos ficar de pé. Eu convido aqui o nosso bispo Tarcísio para fazer a oração. O nosso pastor Reginaldo Costa para impetrar a bênção apostólica. Durante a semana, o nosso pastor Davi vai passar para vocês, até nas redes sociais também, o nosso boletim informativo. As programações que acontecerão no decorrer da semana. Fiquem atentos, vocês que vão dirigir, pregar, participar desses cultos. É muito importante você observar a escala semanal. Eu saúdo a todos no nome de Jesus. Oremos. Santo Deus, bendito Senhor dos céus e da terra, nós queremos te agradecer por este momento precioso que tivemos aqui, ouvindo belos cânticos, Deus, que são mensagens divinas para o teu povo, e a tua palavra gloriosa, Deus vivo, que nos traz esse despertamento, e que realmente, Deus, cada um de nós seja despertado para estar de prontidão nesta batalha espiritual. Pai, te agradecemos por esta reunião e pela tua presença divina no meio do teu povo. Agora pedimos também pela programação da semana, pelos os responsáveis por cada reunião, dirigentes, cantores, pregadores. Toma cada um em tuas mãos, dando-nos, Senhor, uma semana abundante na tua presença. Fica conosco, Deus, guarda-nos diante de ti e opera maravilhas no meio do teu povo. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estende as suas mãos para cá. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão
e as consolações do divino Espírito Santo seja todo o povo de Deus. E a igreja diz: glória a Deus.